Olá, meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos aqui hoje na Casa Floresta e vamos a mais um bate-papo, mudança de ciclo, mudança pessoal, transformação pessoal. É importante mudar, é importante não entrar no ciclo de repetição, onde a gente fica repetindo as velhas atitudes, repetindo os velhos comportamentos, velhos hábitos, que não estão produzindo o resultado que a gente gostaria na nossa vida. Eu divido a vida em blocos de 5 anos, né? A cada 5 anos eu tenho uma expectativa de metas, não que elas sejam estáticas, elas vão se transformando, né? À medida que eu vou me transformando também, assim como os ciclos que a gente fala aqui das estações, ciclos como outono, inverno. Eu já estou montando o próximo ciclo agora do inverno, algumas metas para 90 dias, concluindo algumas agora no outono de 2023, encerra-se agora em junho, né? E estou atento a isso para que eu mantenha uma mente criativa, mantenha a mente em construção contínua, transformação, mas acima de tudo essa transformação que eu falo para você, meu amigo, minha amiga que está me acompanhando aqui, essa transformação é aquilo que a gente supõe para nós que seja o melhor, o bem viver. Então, cada vez eu quero encontrar mais a ideia que eu tenho de algo que seja essencial para a minha vida. E aconselho que você também faça isso, que encontre algo que seja essencial para você, no sentido do bem viver, como diriam os andinos, que a gente tem estudado, né, nesse curso aí que eu montei. A gente vive de ciclos. Alguns ciclos são mais demorados que outros, né? Às vezes você vê uma doença de alguém, existe um processo de cura e ele não é rápido. Aliás, nada é rápido. Quanto mais cedo a gente entender que as coisas não são tão rápidas assim, fica melhor pra gente, porque a gente entendendo que o processo é como o da semente, ao germinar, ao expandir, vem a eclosão, todos os processos da vida passam por uma mesma sistemática. É claro que, vamos dizer assim, que a gente pode trabalhar nisso, pode fazer o ciclo ir na direção que a gente deseja? Sim. A ideia é essa, por isso que você treina a cada ciclo esse empenho de energia pessoal para que você possa tentar mudar isso. Eu venho aqui na minha hora de folga, no meu trabalho, no momento aqui na Casa Floresta, eu tiro esse tempo para bater um papo com você. Porque o primeiro passo que você tem que entender: você é importante. Você é muito mais do que você pensa. Infelizmente, eu já tenho falado em vários vídeos, colocaram na sua cabeça e te moldaram dentro de uma pequenez em que você, dentro desse molde, produz apenas pequenas alterações baseadas tão somente no tamanho que você imagina que você é. Se você fosse algo, se sentisse algo melhor, algo maior, suas atitudes talvez seriam um pouco mais ousadas. E é necessário ter um pouco de ousadia para a gente ir mais longe, vamos dizer assim. Para a gente atingir uma vida mais plena, espiritualizada, uma vida mais profunda e significativa. Eu sempre falo para vocês que cada vez mais está sendo difícil você encontrar pessoas mágicas, pessoas que trazem uma certa atmosfera de envolvimento, que capta um pouco de você, um pouco de sua atenção, seja por um sorriso,
por um jeito de falar específico. Isso não aconteceu do dia para a noite. Essas pessoas treinaram isso. Assim como o mal treina a manipulação de pessoas. Tenta de um jeito, tenta de outro, até que uma hora isso dá certo. Isso acontece. Entendeu? Você treina até que isso... Mas também os atos mágicos... Os atos mágicos também são assim. Você vai treinando o bom humor. Você vai treinando o olhar Nefertiti, que é um olhar com a cabeça erguida, o olhar para frente, puxando a simetria da vida para você, né? Então, quando a gente fala de um processo arquetípico, a gente fala às vezes de um treinamento que o nosso arquétipo tem, né? Então, às vezes nosso arquétipo tem foco, por isso que é bonito, belo e tem precisão no ataque. E às vezes você precisa de precisão no seu foco, você precisa evoluir seu foco. E isso é muito importante, sabe? Então você começa com um treinamento simples, como eu sempre falo para vocês. A mudança de ciclos. Eu começo a notar as estações, eu começo a notar a lua, eu começo a observar certas coisas. E aí eu começo a me observar como eu estou agindo em certos ciclos, certas luas, certas estações, como que é para mim, o que eu faço, o que eu gosto, deixo de gostar. E por fim, um dia a minha vida passa por regiões, né? E assim por diante. E essa tensão mental que é voltada para esses pontos que eu estou falando, vai te cativando a ponto de você cada vez mais deixar fixo os seus objetivos, deixar fixo as suas vontades, as suas ideias, que são muito importantes. Como eu disse, você é importante. Você é importante porque a sua diferença é que faz a diferença na vida das pessoas. E cada vez a gente tem que tentar, de alguma forma, ser melhor, fazer melhor, acontecer de um jeito melhor. A gente tem que fazer assim. A via de regra é isso que importa para você. É estar sendo melhor, fazendo melhor e se tornando melhor. E quando os atos mágicos vão acontecendo e você vai conseguindo se transformar nesta pessoa significativa, você vai perceber. Os resultados são melhores, são diferentes, talvez mais suaves, mais sutis, imperceptíveis, mas fez a diferença e faz a diferença. Eu vi um vídeo na internet de um cara que ele limpa bancos de praça. Ele tem um kit que ele leva e ele pega e lava aquele banco. Lá, com aquilo lá ele tem os produtos químicos, ele tira aquela sujeira escura, banco pichado, ele limpa aquilo. Muitas vezes, se um casal de namorados chega e vê aquele banco limpo, em ordem, em condições, não sabe quem foi que limpou aquele banco. E talvez você diga, mas limpar o banco é tão importante quanto doar uma cesta básica para uma família? Sim, sim. O peso e a medida são somente seus de acordo com a necessidade. E nem todo ato ele precisa ser para corrigir alguma coisa, um ato negativo, uma fome, uma tristeza, uma doença. Às vezes o ato bom é para trazer alegria, é para trazer inspiração, motivação, transformação, porque conforme você se transforma, você cresce, você vai descobrindo o seguinte, que as pessoas que aparecem no seu caminho, elas às vezes precisam de você para que você possa, naquele momento da vida dela, ajudá-la.
Se você treinou, você tem condições. Se você leu, você tem mecanismos de apoio, sabe como funciona o ajudar pessoas, você ajuda. Mas para aquele que é egoísta e vive somente no seu próprio mundo, quando acontece essas coisas, ela puxa, faz aquela coisa do que o outro passa para ela. Nossa, se fosse comigo, meu Deus, como seria difícil para mim encarar isso, encarar essa doença, encarar esse câncer. E você precisa ter isso para ajudar alguém? Não. Você precisa entender que às vezes as pessoas precisam de atenção. Já precisam conversar um pouco. Sabe? Tem um ditado africano que diz assim, né, que quando a gente fala dos nossos sonhos, a gente diminui o tamanho dos demônios que existem nele. A gente diminui a magia que existe nele. Quando a gente tem um sonho, a gente guarda para dentro, a magia desse sonho cresce dentro de nós. O poder dele cresce. Segundo esse ditado africano, se nós falarmos, o demônio, o monstro diminui dentro de nós. E é fato, né? Se fosse assim, os terapeutas não ganhavam tanto dinheiro, né? E precisamos, né? Porque precisa chegar ao ponto de pagar pessoas para ser ouvido, para ser entendido. Quem está em volta não tem condição de ouvir. Pega um povo mais antigo, né? Porque a terapia, psicoterapia, ela existe desde 1800 e alguma coisa. E você vê civilização que existiu há muitos anos sem terapia. Mas feliz de quem tinha alguém para ouvi-los, para conversar, para entendê-los. Aí você é uma delas? Da que precisa ser ouvido ou da pessoa que precisa ouvir? Você precisa de terapia ou você é a pessoa que quer um dia ajudar pessoas? Né? São questões simples, né? Mas o foco que eu quero me ater no final de junho, aqui de 23, que serve para outros anos também, outras estações, é você compreender o porquê da mudança de ciclos. Como eu falei, a mudança de ciclos te mantém ligado a um processo cíclico de transformação. Você sabe que a vida ela é assim. Ela é um processo cíclico de transformação que vai acontecendo. Aqui mesmo no canal, você que tem mais tempo, você vai ver hoje como o canal mudou. Ele diminuiu a quantidade de pessoas, mas melhorou a qualidade das pessoas. As pessoas que assistem o vídeo, elas às vezes nem comentam nada, mas eu sei quem são essas pessoas. Estão aí, sempre às vezes quieta, acompanhando e captando uma ideia ou outra. Essa ideia ou outra, ela vem de um processo cíclico, né, a ir sendo trabalhado vagarosamente, para que você possa ir entendendo, crescendo junto comigo. E como eu sempre falo, o meu canal é o meu diário de um místico, tão somente. As minhas fases pessoais. Às vezes estou estudando a cultura andina, às vezes estou estudando a cultura do Antigo Egito, às vezes estou estudando o lado místico dos celtas. Então eu vou estudando essas coisas assim sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sou assim. Eu converso com mestres de várias denominações, religiões, e aos quais tenho um certo apreço por eles, né? Alguns por mim também, né? Porque às vezes em qualquer lugar do mundo a pessoa se predispõe a mandar uma mensagem para mim, né? Então fico feliz com isso, e vice-versa, né? Mas são atos mágicos. Pessoas boas têm condição de fazer atos mágicos. Pessoas boas conseguem pensar um pouco em transformar o outro positivamente, ajudá-lo de alguma forma. Às vezes para isso eu questiono assim, né?
Tá, mas minha vida não é perfeita. A minha vida tem as minhas limitações. Mas tem aquilo que eu acerto. E a parte que eu acerto, eu acho que convém eu dividir. Se eu tenho essa audácia de vir aqui, gravar um vídeo, falar, persistir por anos aqui, 5 anos aqui de canal já no YouTube, e transformando o canal. Hoje eu sei que o canal poderia ter muitas visualizações e tudo, trabalhando numa ideia de pensamento. Mas não, prefiro ter menos alunos, pessoas significativas, essas pessoas que eu possa realmente um dia visitá-los, que eu possa tomar um café com essas pessoas, conversar com essas pessoas, torná-las reais além do virtual, conhecê-las pessoalmente, como alguns eu já conheço. E tenho a chance de conversar com algumas dessas pessoas. E assim, a coisa que eu vejo sempre, que eu gostaria que você entendesse, no meu canal, é essa magia natural. É essa capacidade de transformar a vida das pessoas. Mas para isso, você tem que ser capaz de abrir-se para emoções. Tornar-se frágil. Tornar-se aberto a novas emoções. Aquilo que a gente chama de viver em ordem. Buscar as emoções curativas. As emoções que transformam. Que transformam a nossa vida de uma maneira positiva. Começa pela gente, depois você fala, opa, essa emoção é legal de se sentir. Isso é bacana de sentir. Então, eu quero sentir mais vezes. Quero levar outra pessoa para sentir isso comigo. Então, aí você tem capacidade de mostrar alguma coisa. E é interessante porque hoje você vive, como eu já falei em outros vídeos, hoje você vive melhor do que reis de 200 anos atrás. Sua vida é melhor. Você tem uma pasta de dente, uma escova de dente. Você tem um dentista para te socorrer na hora que você tem dor de dente. Nem que seja para arrancar, mas você tem essa condição e não vai sair dali com infecção, porque o médico esteriliza. Você lembra quando você era criança, as pessoas mais velhas aí vão lembrar, somente da minha faixa etária, 50 anos, vai lembrar o tanto de gente deficiente que tinha. O cobrador do ônibus era deficiente, eu via no balcão de pessoa deficiente. Muita gente tinha a poliomielite. E hoje, muito pouca pessoa pega a poliomielite. Avanços da ciência, da boa ciência, foram positivos. Assim como o avanço da má ciência também avançou muito. Estude o meu estudo aqui do Despertar dos Mágicos, tá? Se você nunca acompanhou, vá lá, dá uma olhada no Despertar dos Mágicos. Dá uma olhada nesse estudo para ver. E eu sempre digo para você que está assistindo o meu vídeo agora, cara, não vai adiantar nada você assistir muita coisa se você não melhora o teu ambiente. Você não cozinha aquilo que você gosta, você não faz o chá que você gosta, o café que você gosta, sabe? As coisas têm que fluir se você não fala com quem você gosta durante o dia, sabe? Não fique com muita coisa na cabeça. Faça mais para fora do que para dentro. Porque é fazendo para fora que você faz o para dentro. O que eu quero dizer por para fora? O ato mágico da magia natural, ele é assim. Eu ligo para alguém, converso com alguém, estou falando com alguém. Depois que eu termino a conversa, aquilo vem num processo do download interno. A gente tem uma seguinte regra: os sonhos até 3:30 da manhã são espirituais. Os sonhos de
4 horas da manhã até 6 horas geralmente são psíquicos e psicológicos. Ali nossos traumas vão se revolucionando, nossos traumas vão se encaixando. E é necessário nesse momento pegar essas questões que estão ali e ir aceitando aquilo, modificando aquilo, entendendo aquilo. Tá? Uma vez que você trabalhou processos de autocura, autoperdão, catarses, chega uma hora também que você tem que trabalhar a alegria. Chega uma hora que você tem que trabalhar o lado positivo das coisas da sua vida. Porque alegria também é um exercício espiritual. Talvez um dos mais difíceis. Ter alegria e produzir alegria no outro. Produzir alegria na sua família. Se despertar de momentos alegres, de bom humor, de risadas em família e até mesmo só. Sabe? Hoje tem uma dinâmica do tipo estude, cresça financeiramente. Eu vou dizer, antes de você começar a fazer qualquer coisa na sua vida, compre um livreto de piadas e carregue dentro da sua bolsa. Antes de ler coisas sérias e estudar coisas sérias, leia piadas antes. Comece tudo dando risada primeiro. Este é o treinamento mais sagrado que existe. Comece primeiro elogiando sempre, antes de criticar. Comece sempre falando oi, abraçando, deixando os outros falar ao invés de você falar. E brinque mais. Então, depois que você brincar, você muda a magia do ambiente com o assunto que você quer falar. Mas você abre corações primeiro com a chave, não com os pés. Entende? Acho que é só isso por hoje, vou ficar por aqui. Estamos encerrando junho, o outono, né, em junho. E, como sempre, prepare o inverno. Prepare os 90 dias de inverno agora. Coloque uma meta simples. Seja fazer chás especiais, diferentes, de gengibre, de limão, de cidreira. Seja fazer chás, aprender a fazer chás. Põe uma meta, mas que neste mês, nesses 90 dias, eu vou aprender todos os tipos de chás que eu acho que é legal. Estou dando só uma ideia, mas tem tantas coisas que você pode desenvolver em 90 dias. Mas faça algo diferente nos próximos 90 dias. Prepare tudo isso. Pegue o material e fale, não, isso deixa aqui que eu vou começar isso aqui nesses próximos 90 dias. Seja um livro para ler, estudar, sabe, algum bom seriado para você maratonar naquela época. Mas faça naquela época como uma promessa. Vou, a partir do começo do inverno, no dia que começar o inverno, eu começo a fazer isso. Começo a trabalhar com este elemento. Depois, também chegando, eu paro. Serenidade profunda em seu coração. Fico feliz por você ter ficado até aqui. Gratidão. Serenidade profunda em seu coração. Eu me torno você.